Que as bênçãos do Divino Mestre se derramem sobre seu espírito como chuva mansa sobre a terra sedenta. Você que me escuta agora, talvez tenha chegado aqui com o coração apertado, buscando respostas para uma dor antiga ou para uma perda que ainda arde como chama oculta. Talvez seja o silêncio de alguém que partiu de forma brusca. Talvez seja o peso de uma ausência que não se explica. Este espaço é para você. Um lugar onde a palavra não é julgamento, mas consolo. Onde a voz não é sentença, mas abraço. Hoje vamos caminhar juntos por uma pergunta que toca o íntimo da alma. O que acontece com o espírito após o último suspiro, quando a vida se desfaz pelas próprias mãos? Não é fácil pronunciar essas palavras. Há nelas um eco de sofrimento e de mistério, mas é justamente por isso que precisamos falar, com coragem e ternura, porque o silêncio, muitas vezes, pesa mais do que a verdade. Descubra o que realmente acontece com a alma após o último suspiro. Essa é a promessa que te faço agora. Fique comigo até o final, porque lá revelaremos não apenas explicações espirituais, mas também um caminho de esperança e de reencontro. E antes de prosseguirmos, deixo um convite. Se em algum momento ao longo deste vídeo você sentir que uma lembrança, um sinal ou uma emoção tocou o seu coração, escreva nos comentários apenas a palavra "escutei". Essa pequena palavra será como uma vela acesa em meio à escuridão, e você verá que muitos caminham ao seu lado. Imagine por um instante a cena do último suspiro. O corpo, limitado, se despede. O coração cessa. Mas e a alma? Ela não se apaga. O espírito não conhece o fim, apenas transições. O desencarne, mesmo quando abrupto, é uma passagem. Mas como se dá esse instante em situações tão dolorosas? Aqui, não falaremos de castigos eternos, nem de condenações sem saída. O Espiritismo nos convida a olhar com compaixão, lembrando que cada espírito é um viajante em aprendizado. O que acontece depois do último suspiro não é um tribunal de fogo, mas sim um despertar proporcional às escolhas, dores e intenções. Há quem descreva esse instante como um mergulho em águas turvas. O espírito, ao deixar o corpo, pode sentir-se envolto em sombras interiores, reflexo da própria angústia que o acompanhava. Outros relatam percepções confusas, como se o sonho e a vigília se misturassem. E, no entanto, em meio a esse turbilhão, forças amorosas, amigos espirituais, familiares desencarnados, mensageiros de luz, se aproximam para sustentar o ser. Não pense que o amor se rompe com a morte. Não pense que a escolha derradeira de alguém anula o carinho que outros lhe têm no mundo espiritual. O amor é lei maior, e ele não abandona nem mesmo nos abismos. Talvez você se pergunte, mas será que todos recebem auxílio? Será que todos encontram amparo? Essas perguntas nos acompanharão ao longo deste roteiro e nos levarão a compreender revelações espirituais profundas. Por isso, permaneça comigo, porque no final não apenas responderemos ao que acontece, mas também veremos como o consolo e a esperança podem renascer mesmo nos cenários mais sombrios. A promessa que te faço é clara. Ao fim desta travessia, você terá em mãos não só explicações doutrinárias, mas também critérios para reconhecer sinais sutis de quem partiu e perceber que a vida não se apaga no instante da morte. Por agora, respire fundo. Sinta que este momento é seguro. Estamos aqui, lado a lado, olhando para um tema delicado, mas necessários de ser iluminado. Não com medo, mas com amor. Não com frieza, mas com calor humano. E se em algum momento sua memória lhe trouxer o rosto de alguém querido que partiu assim, não recue. Permita-se sentir, porque muitas vezes esse sentir já é o início de um reencontro. Este é apenas o começo da nossa jornada. No próximo passo, mergulharemos mais fundo na dor e na pergunta central que atravessa tantos corações. O que acontece com a alma após o suicídio? Quais caminhos ela percorre? Quais experiências a aguardam? Essa resposta será construída com cuidado, com metáforas de luz e exemplos que elevam. Mas antes precisava abrir este espaço com você, íntimo, sincero e cheio de esperança. Porque no fim, não é de morte que falamos, mas de vida. Vida que segue, que se transforma, que aprende. E lembre-se,
Se ao longo deste vídeo algo ressoar no seu coração, escreva apenas a palavra "escutei" nos comentários. Ela será o fio invisível que une cada pessoa que atravessa este tema com coragem e fé. Quando alguém parte dessa forma, o silêncio que fica é diferente de qualquer outro. Não é apenas ausência. É como se o ar da casa mudasse, como se um peso invisível permanecesse pairando nos corredores, nas lembranças, nos objetos que guardam a marca do cotidiano interrompido. Você já sentiu isso? Essa sensação de que algo ficou suspenso, como uma página virada pela metade? Muitos familiares descrevem esse vazio como uma dor que não encontra repouso. Porque junto da saudade vem também a pergunta lancinante: o que aconteceu com a alma? Onde está agora quem partiu tão cedo, tão abruptamente? Essa pergunta não é apenas curiosidade, é um grito da alma que ama. É a busca por consolo e por respostas que possam acalmar a inquietação. E aqui precisamos reconhecer uma verdade: todo espírito é único. O que cada um experimenta após o desencarne depende da sua história, das suas intenções, do seu estado interior no momento do último suspiro. Não há destino uniforme, não há sentença mecânica, mas há leis maiores que conduzem cada passo da vida espiritual. No Espiritismo, aprendemos que a morte não é castigo. O desencarne, mesmo nos casos dolorosos, é transição, e que, embora o suicídio traga consequências sérias, não significa abandono absoluto ou esquecimento da parte de Deus. Ao contrário, é nesses instantes que a misericórdia divina se manifesta com mais força. A dor que se sente após a partida é natural, mas precisamos transformar a pergunta que dói em um espaço de esperança. Em vez de apenas "o que aconteceu com ele?", podemos perguntar também: como posso ajudá-lo agora? Como posso me sintonizar para que receba meu amor, mesmo do outro lado? Esse é o primeiro critério que podemos carregar conosco. A alma nunca está sozinha. Mesmo quando envolta em confusão, mesmo quando mergulhada em sombras interiores, ela não é deixada ao acaso. Há sempre forças espirituais atuando, buscando a brecha do arrependimento, da saudade, da lembrança do bem já vivido. Talvez a imagem que melhor traduza isso seja a de uma noite tempestuosa. O espírito que desencarna em circunstâncias de dor pode sentir-se perdido como um viajante no meio da chuva escura. Mas em algum ponto dessa escuridão, existe uma luz que insiste em brilhar, pequena no início, mas firme. Essa luz é a prece dos que ficaram, o cuidado dos amigos espirituais, a lembrança do amor que já foi vivido. E essa luz faz toda a diferença, porque mostra ao espírito que não existe noite eterna, apenas travessias mais longas. No próximo bloco, vamos começar a dar forma à primeira resposta espiritual, usando metáforas luminosas e revelações que podem consolar. Prepare-se, porque caminharemos da dor à esperança, e pouco a pouco a escuridão começará a se abrir. Depois da dor inicial e da confusão que muitas vezes envolve o espírito em desencarne voluntário, uma realidade começa a se revelar. É como quando a madrugada, ainda envolta em sombras, deixa aparecer o primeiro traço de claridade no horizonte. Não é dia ainda, mas já não é mais noite completa. A alma, pouco a pouco, desperta para a verdade de que não morreu. A vida continua. O coração, antes angustiado, percebe que continua a sentir, a pensar, a existir. A morte não foi o fim, apenas uma mudança de morada. E essa consciência, embora dolorosa em muitos casos, também abre espaço para o recomeço. É como uma borboleta que, ao sair do casulo, descobre que suas asas ainda estão frágeis, mas que pode sim aprender a voar. O espírito que acreditava encerrar a dor no último suspiro se vê diante de uma nova etapa, onde precisa lidar com suas próprias sombras, mas também pode encontrar mãos estendidas para ajudar. O Espiritismo nos ensina que esse despertar varia de acordo com o estado íntimo da alma. Alguns despertam em perturbação, como quem acorda de um pesadelo confuso. Outros, em serenidade relativa, se já cultivavam pensamentos de fé e amor, mesmo no meio da dor. Mas em todos os casos existe a oportunidade de transformação. É importante compreender: não há alma eternamente condenada. O que existe é aprendizado.
Se a vida foi interrompida de forma dolorosa, a experiência no além será o reflexo dessa dor. Mas esse reflexo não é sentença final, é caminho para novas compreensões. Pense numa pena leve que cai de uma grande altura. No início, o movimento é rápido e desordenado, mas logo o ar a envolve, suaviza sua queda e a conduz ao repouso. Assim é o espírito após a partida pelo suicídio. A princípio, pode se sentir precipitado em abismos íntimos, mas pouco a pouco a espiritualidade amorosa age como esse vento suave que ampara e guia até que encontre repouso. E aqui surge uma revelação preciosa, a presença dos que oram. Uma prece feita com amor, mesmo simples, tem o poder de criar vibrações que alcançam o espírito onde quer que esteja. Essa energia luminosa se aproxima como brisa fresca em meio ao calor sufocante. Ela não elimina de imediato as dores do desencarne, mas alivia, consola e abre caminhos de esperança. Talvez você já tenha sentido isso. Um arrepio súbito ao lembrar-se de alguém que partiu, uma sensação de calma ao fazer uma prece, um sonho em que o reencontro parecia tão real que o coração acordou leve. Esses são sinais sutis de que a conexão entre os dois mundos nunca se rompeu. E se até aqui falamos de metáforas e percepções, no próximo passo iremos além. Porque o Espiritismo nos oferece critérios claros e revelações objetivas sobre esse processo. Daqui a pouco, compartilharei 5 revelações espirituais sobre o que acontece com a alma após o suicídio e como podemos compreender esses sinais sem medo, mas com esperança. Prepare-se, porque o que virá pode mudar para sempre a forma como você enxerga a vida, a morte e o reencontro com aqueles que ama. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec afirma: não há faltas que não possam ser reparadas pela expiação. O perdão se concede sempre ao arrependimento sincero. Essas palavras nos recordam que nenhuma alma é excluída da misericórdia divina, mesmo quando o caminho é interrompido pelo próprio gesto. O suicídio é sim uma infração grave contra a lei da vida, porque retira da alma a oportunidade de cumprir integralmente a experiência necessária. Mas, ao contrário do que muitos acreditam, não há um inferno eterno aguardando. O que existe é o retorno à realidade espiritual, onde o espírito enfrenta as consequências naturais de sua escolha: perturbação, confusão, às vezes sofrimento íntimo, mas também encontra a oportunidade de aprender e recomeçar. Chico Xavier, através de Emmanuel, dizia que a dor não é castigo, mas lição. Aquele que desencarna em circunstâncias dolorosas não é rejeitado, mas cuidado. Há equipes de socorro espiritual que, no tempo devido, se aproximam como enfermeiros de almas feridas, auxiliando no restabelecimento gradual. É importante compreender que a experiência no além não é uniforme. Alguns permanecem tempo prolongado em perturbação, como se vivessem um sonho denso. Outros, tocados pela prece dos familiares ou por sua própria vontade de mudança, conseguem despertar mais rápido. A diferença está na vibração cultivada. É aqui que podemos parar um instante. Respire fundo comigo. Inspire devagar, como quem recebe luz e serenidade. Segure esse ar por 2 segundos, sentindo que a vida ainda pulsa em você. E agora, solte devagar, imaginando que, junto do ar, se dissolve também a ansiedade, o medo, a angústia. Repita uma vez mais. Inspire paz, expire gratidão. Esse pequeno exercício, simples como parece, nos ajuda a perceber que, mesmo nos momentos de maior dor, é possível reconectar-se com uma força que vem de cima. É como se o sopro da vida espiritual atravessasse nossos pulmões, lembrando que não estamos sós. E o mesmo ocorre com a alma que desencarna. No instante em que se abre a respiração espiritual, seja pela prece, seja pelo amor recebido, ela encontra uma nova possibilidade de equilíbrio. Daqui a pouco vamos avançar ainda mais. Revelarei como atitudes práticas, que podemos começar hoje mesmo, transformam a sintonia da alma e favorecem não apenas quem partiu, mas também nós que ficamos. Prepare-se, porque o próximo passo trará reflexões preciosas sobre gratidão, humildade e paciência como chaves de cura para ambos os lados da vida. Até aqui falamos sobre perturbação, amparo e o despertar da alma no além.
Mas há um ponto essencial que não podemos esquecer. Tudo o que cultivamos em nosso interior repercute diretamente no estado da alma, tanto nossa, enquanto encarnados, quanto daqueles que amamos e que já atravessaram a porta da desencarnação. Gratidão, humildade e paciência não são apenas virtudes bonitas em livros espirituais. São forças vivas que ajustam a frequência do coração. Imagine um rádio em desarmonia, cheio de ruídos. Assim é a alma perturbada pelo desespero ou pela revolta. Mas quando ajustamos o dial com gratidão, humildade e paciência, o som volta a ser nítido e a sintonia com os planos superiores se fortalece. A gratidão abre espaço para que a luz entre, mesmo na dor. Quando dizemos obrigado pelo simples fato de existir, pelo ar que respiramos, pelo carinho de uma lembrança, pela oportunidade de aprender, nosso campo espiritual se ilumina. Essa luz chega também a quem partiu, como um raio de calor no frio da noite. A humildade nos lembra que não temos todas as respostas. É reconhecer que a vida é maior do que nossa compreensão imediata. Essa postura afasta a rebeldia e abre espaço para receber ajuda invisível. A alma humilde, mesmo ferida, encontra caminhos de cura mais cedo. E a paciência é a guardiã do tempo. Quantas vezes queremos resultados imediatos, sinais rápidos, respostas instantâneas? Mas no mundo espiritual, como no nosso, o tempo é instrumento de cura. A paciência permite esperar, confiando que, pouco a pouco, a tormenta se acalma e o sol volta a brilhar. E aqui está o passo simples que você pode praticar hoje. Escolha um momento do seu dia. Pode ser agora mesmo. E faça uma pequena prece em silêncio. Não precisa de palavras complicadas. Basta pensar que a luz do amor alcance aquele que partiu e também fortaleça meu coração. Apenas isso. Uma frase simples, mas carregada de intenção sincera. Esse gesto, repetido todos os dias, cria uma corrente luminosa que atravessa fronteiras invisíveis. Você pode não ver o resultado imediato, mas o espírito que recebe esse carinho sente. É como água fresca derramada sobre terra seca. Lembre-se, nossa atitude aqui influencia o estado deles lá. Assim como o coração em perturbação pode dificultar, o coração em serenidade pode ajudar. Somos pontes entre dois mundos e cada escolha interior fortalece essa ligação. No próximo bloco, falaremos sobre critérios claros que nos ajudam a reconhecer sinais autênticos vindos do além. Sinais que não se confundem com a imaginação, mas que trazem serenidade, coerência e confirmação. Prepare-se, porque em breve veremos como distinguir quando a alma realmente nos toca e como identificar esses toques com segurança e esperança. Muitos corações que enfrentam a dor de uma perda se perguntam: será que ele me escuta? Será que aquele sonho foi real? Será que aquele arrepio repentino foi um sinal ou apenas minha imaginação? Essas perguntas são naturais, porque o amor busca caminhos para continuar o diálogo, mesmo além da morte. O Espiritismo nos ajuda a reconhecer critérios claros que diferenciam a fantasia da manifestação autêntica. Não são fórmulas rígidas, mas pontos de orientação que trazem serenidade e confiança. Primeiro critério: repetição significativa. Sinais espirituais raramente aparecem uma única vez e se apagam. Normalmente, retornam em diferentes momentos, como se insistissem em chamar sua atenção. Uma mesma música tocando em ocasiões inesperadas. Um mesmo número ou símbolo surgindo em dias distintos. Essa constância indica que não é apenas coincidência. Segundo critério, contexto amoroso. Os sinais verdadeiros sempre vêm em harmonia com o amor. Eles não geram medo paralisante, nem confusão angustiante. Ao contrário, mesmo que tragam lágrimas, deixam um traço de consolo, como se alguém tivesse sussurrado: eu estou aqui. Terceiro critério: valor moral e espiritual. Um sinal legítimo não conduz a atitudes negativas. Ele inspira esperança, coragem, paciência. Nunca empurra para o desespero, nunca incita à rebeldia. Esse é um filtro seguro. Se a mensagem leva ao bem, à paz e à dignidade, há grande chance de ser autêntica. Quarto critério: serenidade posterior. Mesmo que a experiência seja intensa, um sonho vívido, uma sensação repentina, o efeito que permanece
é de serenidade, como se, depois da onda, viesse um mar calmo. Esse é um dos maiores indícios de que houve um encontro verdadeiro. Quinto critério: confirmação externa. Muitas vezes, um sinal interior é acompanhado por algo do lado de fora. Uma palavra que alguém diz, um livro que se abre justamente na página certa, uma coincidência que se repete. Essa harmonia entre o íntimo e o externo é como uma assinatura da espiritualidade. Para ilustrar, imagine uma mãe que perdeu seu filho em circunstâncias dolorosas. Durante noites, sonhava que ele estava em um jardim florido, sempre sorrindo e apontando para o céu. No início, ela acreditava que era apenas desejo do coração, mas os sonhos se repetiram, sempre com a mesma cena, sempre trazendo uma calma suave ao despertar. Um dia, ao visitar uma livraria, abriu ao acaso um livro espírita que descrevia um relato semelhante: jovens acolhidos em jardins espirituais, aprendendo a recomeçar. A coincidência confirmou aquilo que sua alma já intuía. Não era apenas imaginação, era um sinal de amor que se manifestava. Esses critérios não são para criar ilusões, mas para fortalecer a fé com discernimento, porque o amor que une não se apaga, e os sinais são pequenas brechas de luz no véu que separa os mundos. No próximo bloco, entregaremos a promessa feita no início, a síntese clara e reveladora do que acontece com a alma após o último suspiro. Será o momento de reunir tudo o que vimos até aqui e trazer à luz as conclusões centrais desse estudo. Chegamos ao ponto central desta travessia. Desde o início, prometi que juntos descobriríamos o que realmente acontece com a alma após o último suspiro. Agora, depois de percorrermos as dores, metáforas e revelações, podemos unir as peças em um quadro mais amplo, claro e consolador. O que acontece com a alma após o suicídio? Ela desperta, às vezes lentamente, às vezes em meio à confusão, para a realidade de que a vida não se apaga. O gesto que interrompeu a experiência física não apaga a essência imortal. O espírito percebe que continua a existir, a sentir, a pensar. E esse despertar, por vezes doloroso, é também o primeiro passo para a cura. No início, pode haver perturbação. A mente ainda mergulha em sombras criadas pela dor anterior. É como atravessar um nevoeiro espesso. Os contornos da realidade se confundem, as lembranças se misturam. Mas mesmo no meio desse nevoeiro, a misericórdia divina atua. Espíritos amigos, familiares desencarnados, benfeitores espirituais se aproximam, aguardando o momento em que a alma, cansada da própria inquietação, aceite estender as mãos ao socorro. O amor nunca abandona. Esse é o ponto mais importante. O amor dos que ficaram, traduzido em preces sinceras, chega como vibração real ao coração do desencarnado. O amor de Deus, que jamais condena eternamente, sustenta cada passo do recomeço. Com o tempo, que no além segue ritmos diferentes do nosso, a alma aprende. Reconhece que não existe morte, apenas transformação. Entende que suas dores não são castigos, mas lições. E pouco a pouco reencontra a esperança, seja em novas tarefas espirituais, seja na preparação para um futuro retorno à vida material. Assim, podemos resumir em 3 verdades simples. 1. A vida não termina no último suspiro. A alma continua a existir, mesmo após escolhas dolorosas. 2. A dor inicial não é eterna. É reflexo do estado íntimo, mas abre caminho para aprendizado e socorro. 3. O amor é o fio que sustenta. Nenhuma alma está sozinha. O amparo chega sempre, no tempo certo. Essas 3 verdades são a base do consolo. Elas não anulam a dor, mas transformam o medo em esperança. E é aqui que cumpro a promessa feita. Você agora sabe, com clareza, o que acontece após o suicídio. Não há fim. Há continuidade, amparo e a oportunidade do recomeço. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe nos comentários apenas a palavra escutei. Essa palavra será como um sinal de união entre todos que buscam consolo e fé diante da dor da perda. E lembre-se, este é apenas um capítulo da nossa caminhada. No próximo vídeo, ainda dentro deste mesmo pilar, continuaremos a explorar outros aspectos da vida após a morte, sempre com esperança,
sempre com luz. Se você caminhou comigo até aqui, perceba como, pouco a pouco, a dor inicial se transformou em compreensão e a sombra em claridade. O tema que parecia tão pesado revelou-se, no fundo, uma porta para a esperança. Porque a vida não se encerra no instante da morte, nem mesmo nas circunstâncias mais difíceis. O suicídio não define a eternidade de uma alma. Define apenas um momento de fragilidade, que será cuidado com misericórdia. A lei maior é o amor, e esse amor envolve todos nós, encarnados e desencarnados, como um laço invisível que jamais se rompe. Por isso, não carregue a culpa em excesso. Não alimente a ideia de abandono. Se você perdeu alguém dessa forma, lembre-se, o carinho que ainda guarda no coração é força viva que chega até ele, onde quer que esteja. Cada oração sincera, cada pensamento de ternura, cada gesto de bondade em memória do que partiu, é como uma flor lançada no rio da eternidade, e sempre chega ao seu destino. E se você mesmo já atravessou pensamentos escuros, saiba, a vida é maior que qualquer dor. Mesmo no fundo do poço, há sempre uma saída. Mesmo no silêncio da noite, há sempre uma estrela acesa. O chamado do amor é mais forte que qualquer desespero. Hoje, nosso convite não é para a tristeza, mas para a prática reflexiva. Escolha um instante do seu dia e dedique um pensamento de luz a quem partiu. Feche os olhos, respire fundo e diga em silêncio: você não está só. O amor continua. Esse pequeno gesto é grande no mundo espiritual. E lembre-se também de cuidar de si. A serenidade que você cultiva em sua vida é bálsamo que alcança o outro lado. O equilíbrio que você constrói em seu coração é ponte que fortalece a alma de quem ama. Assim, encerramos este encontro com a certeza de que a morte não é o fim, mas uma mudança de cenário. Não é castigo, mas aprendizado. Não é adeus, mas até breve. Se esta mensagem trouxe consolo ao seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Talvez, através do seu gesto, ele chegue justamente a alguém que hoje precisa dessa esperança. A vida segue, a alma vive, e o amor é eterno.